Meus amados irmãos, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão alegres com Jesus? Alegres com Jesus? Eita glória, né? É bom. Nós vamos nesta manhã dar continuidade à nossa revista desse trimestre, falando sobre a lição de número 8. Essa lição de número 8, ela é muitíssimo importante nós termos um entendimento sobre ela. Porque se nós não entendermos o que se passa aqui nessa lição, fatalmente nós não vamos entender o que é cristianismo. Nós não vamos entender a religião, entre aspas, que nós estamos seguindo ou servindo. No mundo, só para a gente fazer uma introdução, no mundo atual, nós temos mais ou menos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Eu tive uma curiosidade, eu não sei se você já teve essa curiosidade, e eu fiquei encucado com esse negócio aí há alguns dias, de saber se nós temos 7 bilhões de pessoas e 700, daqui mais uns 10 anos, vamos estar inteirando aí os 8 bilhões. Eu fiquei pensando assim, será quantas pessoas que já viveram sobre a face dessa terra? Você já ficou pensando nisso em algum momento? Quantas pessoas que já viveram antes de nós, que morreram, que estão mortas antes de nós? É verdade que não tem muita dados científicos, né? Porque não tinha nada que fazia a contagem destas pessoas e destas vidas, mas alguns historiadores e pessoas que se preocupam com isso acreditam que nos últimos milênios nós tivemos aqui sobre a face da Terra mais ou menos 100 bilhões de pessoas já mortas. Eu te pergunto, de 100 bilhões de pessoas que já passaram por aqui, será quantas destas pessoas que foram para o céu? E dos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas existentes hoje na Terra, vivas, hoje na Terra, será quantas dessas pessoas que estão caminhando para o céu? Só para você conhecer um pouco mais, o cristianismo hoje, cristianismo envolvendo várias religiões, catolicismo, os cristãos ortodoxos, os pentecostais, todo mundo aí colocado junto, aí dá mais ou menos hoje na face da Terra 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. 2 e 300. De 7,700, nós temos 2,300 denominados cristãos. E depois eu estou falando aqui, vou falar somente das 4 maiores religiões existentes. Depois do cristianismo, a maior número de adeptos da religião é o islamismo. O islamismo tem mais ou menos hoje 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. E eles creem que dentro de 20 anos estarão passando o número de cristãos. Porque os cristãos estão diminuindo o número de pessoas, né? Você está vendo que a gente, nas nossas famílias, nas nossas casas, eram 4, 5 pessoas que nasciam, que tinham filhos, agora é 2, 1, e vai diminuindo. As pessoas do Islã, não. Os muçulmanos, não. Eles creem que vão só aumentando 5, 6, 7, 8 filhos que eles têm. Então, eles creem que dentro de pouco tempo, eles estarão sendo a maior religião do mundo existente. Depois de cristianismo, depois de islamismo, vem o quê? Vem o hinduísmo. O hinduísmo tem mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Dos hindus, para você ter uma ideia, mais ou menos na Índia e no Nepal, o hinduísmo significa mais de 80% da população da Índia e do Nepal que são hindus. Imagina a quantidade de pessoas que tem. A Índia, dentro de poucos anos, vai estar passando a China como a maior população do mundo. Depois imagina, agora, então nós temos aqui 2.300 com mais, quanto que eu falei? 1.600, dá quanto?
3.900, né? Com mais 1 bilhão do hinduísmo, dá 4.900. Depois, a quarta religião mundial é o budismo. E o budismo tem mais ou menos 400 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Ou seja, nós temos aí, nesta lista aí, quantos? 5? É isso, mais ou menos? 5 bilhões de pessoas? 5 bilhões de pessoas, ou seja, mais de 5.500 parece. Então nisso aí ainda sobra aí mais mais de 2 bilhões de pessoas ainda que não estão agrupadas nestas religiões aqui que perguntam, né? Dessas pessoas aqui que nós falamos, dessas maiores religiões que tem o cristianismo com Cristo, depois vem o islamismo com Maomé, o hinduísmo com Krishna e o budismo com o próprio Buda. Nenhuma dessas pessoas, dessas religiões, chegou a falar, bater no seu peito e dizer que eles eram Deus. Nenhum deles. Apesar de cada um deles, quando a gente vai lendo, estudando a história das religiões, nós vamos vendo que cada uma dessas pessoas sempre pensavam numa etapa, ou reencarnando para cada dia melhorar dessas pessoas, cada um deles querendo uma iluminação melhor numa próxima reencarnação, mas nenhum teve essa capacidade de dizer que era Deus. Somente Jesus um dia disse que era Deus. Ou seja, nós cristãos, nós não somos mais uma religião. Nós não somos uma religião. Nós somos alguém que tem uma pessoa, cada uma dessas religiões aqui, eles têm uns ensinamentos, mas nós não. Se tirar, por exemplo, o Buda do budismo, a religião continua, o budismo continua com toda a sua história, continua lá na frente. Mas, de maneira alguma, se tirarmos Cristo do centro do cristianismo, vai acabar, não tem sentido, não funciona, não tem como. Se nós olharmos aqui nessa lição, estamos estudando sobre sacrifício, morte de Cristo e os motivos pelos quais Ele morreu. Se a gente olhar ressurreição e ascensão, nós vamos ver que em sacrifício, se você ver a história, você vai ver na própria Índia, tem uma época do ano que eles fazem uma festa, que muitas pessoas são sacrificadas, eles próprios se sacrificam, se chicoteiam, dilaceram seu próprio corpo, até às vezes a própria morte. Para quê? Pensando que com isso eles vão alcançar aí o nirvana, vão alcançar estágios melhores aí das suas próximas vidas através disso. Mas esse tipo de sacrifício, nós vamos estar vendo, se der tempo um pouquinho mais, esse tipo de sacrifício não é o sacrifício que Deus nos ensina e nunca precisou disso. E nós entrando aqui também, vamos falar sobre ressurreição. A ressurreição, quantas pessoas que você lembra para trás, que já tiveram ressurreição ou já passaram por esse momento de ressurreição? Se a gente olhar também aqui agora, se a gente colocar a pessoa de Cristo, quantas pessoas você já viu falar que subiu aos céus? Está à direita do Pai? Vamos passar um pouco aqui à frente. Vamos falando sobre esse... Eu fiz questão de colocar essa figura. Ela é uma prensa antiga de azeite, que as pessoas, na antiguidade, eles colocavam aquela roda, você está vendo lá de pedra, uma pedra enorme, é um peso enorme, e em cima de outras pedras redondas, e ela tinha um certo declive, e eles iam passando as azeitonas ali naquele lugar, e ela ia moendo, triturando, até ficar aquela espécie de bagaço que você está vendo na mão da pessoa lá. Então, as azeitonas eram trituradas, e ficavam aquele bagaço lá. E quando eles tinham aquele bagaço, eles pegavam ele e iam passando naquelas espécies de peneiras ali. Ia colocando um pouco do bagaço, uma peneira, outra, e aí assim o óleo do azeite ia sendo apurado. Na primeira, lá que saía, lá era o mais puro, depois iam ficando até se tornar um óleo menos
comercial na época que eles faziam. Eu fiz questão de colocar isso porque o Getsemane, onde foi o maior sofrimento de Jesus, o nome Getsemane significa prensa de azeite. Ou seja, significa tudo que Jesus, esse sacrifício que Ele passou por nós, ali naquele local. Prensa de azeite, nisso que nós colocamos aqui, é o lugar onde que era extraído o melhor que tinha. E Jesus, ali naquele Getsemane, exatamente Ele fez isso, extraiu dele aquilo para nos dar. A Bíblia diz que, eu coloquei um verso aqui para a gente ver e comentar, diz de Isaías 53, diz assim: mas Ele foi ferido, você conhece esse verso, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e olha a palavra aqui, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, Ele foi primeiro, Jesus foi aqui ferido, e depois diz aqui que Ele foi moído por causa das nossas iniquidades e das nossas transgressões. A título de curiosidade, os judeus não podiam, como nós estamos numa aula, os judeus não podiam não podiam matar as pessoas. Eles eram proibidos de matar pessoas ali. E somente os romanos é que podiam decretar a pena de morte para alguém. Foi por isso que eles, quando chegaram com Jesus, e eles viram como Jesus tinha notoriedade, porque eles já tinham feito isso, iam fazer isso depois, iriam fazer isso depois com Estevão, iriam fazer isso com Paulo, apedrejar Paulo para morrer, apedrejar Estevão, fizeram isso até a morte do próprio Estevão. Mas por que eles fizeram isso com Estevão? Porque Estevão não tinha a notoriedade que Jesus tinha, e eles eram proibidos. Então o que eles fizeram com Estevão foi uma espécie de linchamento. Então, o que faziam essas pessoas? Juntaram ali, fizeram e mataram Estevão, mas eles não podiam fazer isso, era somente o Império Romano que poderia decretar a morte. Olha como que eles chegam para Pilatos. Eles chegaram para Pilatos com Jesus e falaram para Pilatos dar ali para eles a sentença para Jesus. Pilatos quis tirar o corpo um pouco fora e falou assim para ele: por que vocês? Eu não, vai vocês e sentencia Jesus conforme as suas próprias leis. Eles falaram, os líderes falaram assim para Jesus: nós não podemos fazer isso porque a nossa lei nos proíbe de matar. Ou seja, eles não chegaram a Pilatos para que Jesus tivesse uma sentença. Eles chegaram até Pilatos já com pena de morte na cabeça. Eles não queriam que Jesus fosse solto, absolvido de maneira alguma. Eles queriam que Jesus, na realidade, fosse morto. Então, foi por isso que eles já chegaram com essa pena de morte, mas eles não podiam fazer. Então, queria que alguém, a boca de alguém, essa autoridade, decretasse isso sobre Jesus. A pessoa que era crucificada, era vergonhoso para a pessoa que fosse crucificada. Eram os romanos que tinham esse costume de fazer. Os judeus apedrejavam, mas os romanos, eles pegavam os bandidos, os piores bandidos, e crucificavam esses bandidos. Então, essas pessoas que eram crucificadas, as suas famílias, preste atenção, as suas famílias eram perseguidas por causa disso, por causa da vergonha que era ser crucificado, ter alguém da família crucificado. As famílias eram perseguidas. Essa pessoa era considerada maldita, e toda a sua geração era considerada maldita. Ela não podia. Essa pessoa que era crucificada, ela tinha que ser crucificada no ponto mais alto que existia na região. E onde Jesus foi crucificado? No Monte Gólgota. Era o local mais alto ali naquela região. Por que isso? Porque eles imaginavam e criam que esses assassinos, esses bandidos, esses malfeitores, eles tinham que ser crucificados nesse lugar mais alto, porque eles ficavam numa posição entre o céu e a terra. Ou seja, eles criam
que esses indivíduos não eram merecedores nem do céu e muito menos da terra. Então eles crucificavam eles nessas regiões mais altas ali. Foi por isso que Paulo ele escreve dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se o quê? Maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus foi o sacrifício. Vamos continuar aqui no sacrifício de Jesus. Jesus foi maltratado, rasgaram o seu corpo com chicote, mas jamais puderam fazer com que ele odiasse. Mesmo dilacerado e agonizante, na cruz ele demonstrou amor. Amor. Vocês assistiram? Quantos assistiram? Acho que foi em 2001. O quê? A Paixão de Cristo, com Mel Gibson. Foi no início do século aí, né? Do milênio novo aí. A época do bug, que ia ter um bug que ia acabar com tudo. Foi nesse início que Mel Gibson fez, baseado nos evangelhos, ele trouxe até que muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas acharam que o filme também foi muito violento. Na realidade foi um filme violento, realmente mostrou muita violência, muito sangue, muita crueldade, mas não foi nada diferente daquilo que Jesus passou. O que Jesus fez por nós, amados, foi uma prova tremenda de amor, de se entregar, de se doar ali naquela cruz do Calvário e passar por toda a agonia que ele passou ali naqueles momentos por nós. Romanos 5:8 diz que, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Olha só, Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. Você fazer alguma coisa para alguém bonzinho é uma coisa, não é? Nós fazemos coisas para alguém que trata bem a gente, não é isso? A gente faz questão de agradar pessoas que nos tratam bem, pessoas que faz coisas boas para nós, dá presentes para nós, fala palavras boas, escreve aí no Facebook, escreve no WhatsApp coisas boas para nós. Nós fazemos questão de agradar essas pessoas, mas imagina que a pessoa faça com você, te humilhe, te coloque lá embaixo, fala palavras desagradáveis, te amaldiçoe, e você faz coisas boas para essa pessoa. Foi o que Jesus fez, essa tremenda prova de amor por nós. A Bíblia diz que Ele fez isso, não é quando nós temos cara de crente, de bonzinhos, não. Ele fez isso quando nós estávamos lá na lama, lá embaixo, lá no pó, lá no pecado, lá no lamaçal. Ele pegou, nos estendeu a nossa mão, nos abraçou, nos deu banho, nos tirou, nos colocou um anel, nos colocou uma sandália e nos chamou de filhos, para que a gente pudesse estar entrando no reino de Deus. Tem uma prova, a gente estava falando aqui, lembrando aqui de WhatsApp, de Facebook, essas coisas. A moça chegou para o rapaz, depois de algum tempo, e falou para ele assim, ela perguntou para ele se amava. Daí ele falou, claro que eu te amo. Claro que você é o amor da minha vida. Ela falou, você é capaz de fazer uma prova de amor comigo? Ele disse, é claro, o que você quiser, é só você falar que eu faço essa prova de amor. Ela disse assim, você é capaz de lutar com um leão por mim? Ele falou assim, mas você está doida? Lutar com um leão é perigoso, eu vou acabar sendo morto por isso. Arruma uma outra maneira daí de fazer para me provar o meu amor por você. Ela falou, tem um jeito. Eu gostaria que você me desse a sua senha do seu telefone para que eu pudesse estar vendo seus e-mails, seus WhatsApp, o seu Instagram, o seu Facebook. Ele pensou um pouquinho e falou assim, você quer saber de uma coisa? Vamos lá nesse leão, eu quero pegar na barba desse bicho agora. Prova de amor, moderna,
Mas a prova de amor que Deus fez por nós foi dando o seu único filho, para que morresse numa cruz do Calvário, ali em nosso lugar. O que Ele fez ali por nós foi para que nós hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Quantos têm vida em abundância aqui? Diga amém. Eu coloquei um verso que quando Jesus nos salvou da nossa própria arrogância. Olha um verso que diz aqui: e zombavam dele, e diziam: salve, rei dos judeus. E diz mais: cuspiram nele, e tirando-lhe a vara, batiam com ela na sua cabeça. Cuspiam nele, pegavam a vara e bateram com ela na sua cabeça. Açoitar as pessoas, preste atenção, açoitar as pessoas era normal lá para as pessoas que faziam alguma coisa errada. A própria lei dos judeus diziam que a pessoa poderia ser açoitada, receber açoite com uma quarentena menos um, ou seja, então tinha os 40, mas eles não davam os 40 porque eles tinham medo, não poderiam ultrapassar os 40. Então o que eles faziam? Ele dava 40 menos 1, eles contavam 39 para não poder ter o risco de errar e dar 41. E se fizesse 41 tinha pena e não poderiam fazer isso. Então, aqui nesse momento aqui, a Bíblia diz que eles podiam fazer isso, era por lei, podia até fazer essas coisas aqui, mas cuspir não. Cuspir não podia. O ato de cuspir em alguém era como se o menosprezo por esta pessoa fosse a totalidade. Era como se estivesse dizendo: ó, isso aqui não vale nada, essa pessoa nunca valeu nada, essa pessoa eu não posso, eu não tenho nada, não preciso nem olhar para essa pessoa, de tão ruim que ela é, de tão mau caráter que essa pessoa, ela não merece nem mesmo o meu olhar. Aquelas cusparadas que Jesus recebeu no seu rosto, não tinham questão de machucar o seu corpo, mas era para machucar a sua alma. Ou seja, aquilo que Jesus recebeu lá na cruz do Calvário, que Ele levou sobre si, Ele levou o pior que tinha naquele momento, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, recebendo o melhor que Ele tem para cada um de nós. É isso. Quando Ele disse lá naquela cruz do Calvário, Ele disse e gritou naquela cruz, não foi um grito de medo, não foi um grito de desespero, não. Quando Ele expirou e deu o grito ali, disse: está consumado, ou uma palavra chamada tetelestai, que Jesus estava dizendo, Ele estava fazendo algumas coisas e colocando só para nós aqui, algumas coisas que essa palavra significava. Se ela fosse entre servos, dita por servos, por escravo, estava dizendo assim que o servo estava chegando para o seu patrão, e depois de receber uma tarefa do seu patrão, o escravo recebeu uma tarefa. Aquela palavra tetelestai significa assim: olha, a tarefa que o Senhor me deu está concluída. Mas, se essa palavra tetelestai fosse dita para um mercador, um vendedor, aquela pessoa que fazia negócios e vendia fiado, por exemplo, para alguém, quando essa palavra era dita pelo comprador, era como se ele estivesse dizendo assim: olha, seu mercador, tetelestai, a minha dívida está quitada com você daqui para frente. Mas, quando o Império Romano prendia alguém e colocava ele na cadeia, preso na cadeia, e ele terminava a sua sentença, era cumprida a sua sentença, a pessoa recebia uma carta dizendo o seguinte: sentença totalmente cumprida. Ou seja, o que Jesus naquela cruz do Calvário fez para mim e para você, ao dizer está consumado, Ele estava dizendo: olha, o projeto que eu recebi do meu Pai não foi um projeto de desonra, mas foi um projeto de glória, porque o meu dever, aquilo que eu tinha para fazer aqui, está cumprido. A dívida que era para ser paga por todos está paga. A partir de agora, nenhuma acusação mais tem com ninguém, porque a sentença e a dívida está
totalmente quitada, aleluia, glórias a Deus. É o que Jesus fez por nós, quitou a nossa dívida, a minha dívida e a sua dívida que nós tínhamos, para nós não chegarmos hoje aqui e termos a nossa consciência intranquila. Hoje eu posso olhar para você, olhos nos olhos, e saber que a minha consciência está tranquila, porque eu não tenho dívida mais com alguém, eu não sou devedor mais de pessoa alguma. O diabo, então, ele não pode estender o dedo sobre a minha vida e me acusar de alguma coisa que eu estou fazendo, porque a minha dívida já foi paga. Diga amém. Vamos mais para frente. Eu coloquei aqui para nós entendermos sobre eternidade. Às vezes nós não sabemos onde nós entramos na eternidade. Nós não somos eternos. O homem não é eterno. Ah, pastor, mas está esquisito esse negócio. Eu já ouvi falar que nós somos eternos. Nós não somos eternos. Nós fomos criados para viver a eternidade com Deus. É diferente. Somente Deus é eterno. Eterno é aquele que não tem início e não tem fim. O homem não. O homem teve um momento um momento da eternidade que o homem foi inserido nessa eternidade. Sei lá quanto você calcula mais ou menos, quantos milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, zilhões que existiram aí para trás até chegar. Algumas pessoas acham que Deus criou o dia, o primeiro dia, depois criou, é como se fosse um dia, né? E criou no primeiro dia, fez isso, no segundo dia ele fez isso, no terceiro dia ele fez isso. Aí eles imaginam que é um dia, simplesmente um dia. Não, isso aí, esse dia que fala, isso aí pode ter milhões de anos entre o intervalo entre uma coisa e outra coisa. Ou seja, mas é Deus como um arquiteto do universo. Eu vejo assim, é Deus arquitetando um plano prodigioso no universo. Eu imagino Deus numa prancheta, colocando todas as coisas e fazendo os seus planos, o seu planejamento. Aí ele imagina que está tudo pronto. Tudo que ele planejou está pronto. E depois de estar pronto, o que a pessoa começa a fazer? Depois que alguém planeja alguma coisa, numa casa, uma construção, faz um projeto, o que ele começa a fazer? Oh, obrigado, executar. Então, depois de um planejamento, vem a execução. A execução de Deus começa, eu imagino Deus, depois de pegar essa prancheta, com todas as coisas prontas, ele começa, como diz lá em Gênesis, começa Gênesis 1, e Deus começa a dizer, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Ou seja, o começo de um projeto sendo colocado em prática. Até que ele finalmente cria o homem e ele diz que tudo, e ele gostou, depois de todas as coisas, ele diz que tudo era muito bom. E que Deus descansou então do seu projeto. Ou seja, todas as coisas estão no controle de Deus. Não tem nada que saiu do controle de Deus. Satanás não saiu do controle de Deus. O pecado não saiu do controle de Deus. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela não sai do controle das mãos de Deus. As nossas lutas, as nossas dificuldades, isso aqui não é uma pregação, mas é bom lembrarmos algumas coisas. A sua luta, a sua dificuldade, aquilo que você está passando hoje, não está fora do alcance da sua oração e não está fora do alcance da ação de Deus na sua vida e na minha vida. Eu creio dessa maneira. Então vamos ver sobre essa eternidade aqui. A salvação é algo que interliga todas as épocas. No passado, Cristo morre pelas suas ovelhas. No presente, Cristo vive pelas suas ovelhas. E no futuro, Cristo vai voltar para buscar as suas ovelhas. Eu coloquei esse negocinho aqui, só para você ver quando o homem foi inserido. Eu coloquei ali certinho. Eu pesquisei na eternidade e coloquei no local certinho onde o homem foi inserido. Olha lá, você vê. Então o homem foi inserido aí, vamos imaginar a eternidade, e esse homem foi inserido aí nesse momento.
Mas a daí para frente, quando você aceita o plano que Deus criou, um plano maravilhoso, mirabolante, um plano que nos inclui toda a humanidade. Deus não morreu para 10% da população, não morreu para 50%, como alguns dizem, mas quando ele vier, um vai estar no campo, um vai ficar, um será tomado e outro será tirado, um fazer isso. Não, Deus não veio para 50% de pessoas. Deus, a Bíblia diz que Ele veio para todas as pessoas que o aceitarem como Senhor das suas vidas, podem desfrutar desta eternidade. Aí o homem foi caminhando, e entrou na eternidade com Deus. E até sumiu tudo aqui, né? Mas eu coloquei aqui que tem muitas pessoas que hoje banalizam a morte de Cristo, transformou a morte de Cristo em banalidade. Para elas, a morte de Cristo é como se fosse qualquer alguém que morreu, alguém que, sei lá, os Beatles que morreram, foi assassinado lá, John Lennon foi assassinado, Jesus morreu, sei lá, assassinado pelos romanos. Eles fazem esse tipo para algumas pessoas, fazem esse tipo de loucura e esse tipo de comparação. Eu coloquei um verso que diz assim: porque se pecarmos, preste atenção, voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, olha só, porque se pecarmos voluntariamente, o que é voluntariamente? Querendo, vontade própria, depois de você analisar, depois de você fazer as contas, depois de você fazer os prós e os contras, você faz uma escolha. Então aqui ele está dizendo, depois de pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados. Não há mais sacrifício a ser feito. Ele diz assim, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ou seja, Cristo morreu uma única vez. Cristo não vai morrer mais pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele já morreu uma vez, o sacrifício já foi feito ali naquela cruz do Calvário. Agora o que eu tenho que fazer? Aceitar isso e viver uma vida conforme Ele deseja, Ele almeja que a gente... A Bíblia diz que Ele vem buscar uma igreja sem ruga, sem mancha e sem mácula. Ou seja, Ele não vai vir buscar, nossa, tadinho, era tão bonzinho, pessoa era tão legal, era amigo de todo mundo, pessoa fazia o bem para todo mundo, pessoa que dava dinheiro para as pessoas na rua, dava dinheiro para as pessoas no sinaleiro, e dava comida, dava cesta básica no final do ano para as pessoas. Deus não veio para buscar esse tipo de pessoa, não. Se for, Deus vai vir buscar alguém que é temente a Ele. Deus, preste atenção numa coisa, somente vão entrar com Deus as pessoas às quais Ele for Senhor da sua vida. Nós somos servos infiéis ainda, por cima. Então Ele vai vir buscar alguém aos quais Ele é Senhor. Senhor é aquele que diz assim, fulano, faz isso. E o fulano faz. Ciclano, faz isso aqui. Fulano, é hora de parar. Ele para. Fulano, agora vai lá e faz isso. Ele vai e faz. O Senhor é esse que dá a manobra, aquele que faz as ordens. Por quê? Nós não estamos seguindo ordens de alguém que não tem uma direção clara. Não. Nós estamos seguindo ordens de alguém que tem uma visão de todas as coisas, alguém que conhece a sua vida no mais íntimo possível, alguém que conhece a sua casa, conhece a sua família, conhece o seu trabalho, alguém que está olhando tudo como se fosse uma coisa só, alguém que olha para o passado, olha para o presente e olha para o futuro, ele consegue fazer uma ligação completa e total, e ele consegue conectar todas essas coisas e nos inserir nela, para que a gente possa receber alguma coisa da parte dele, daquilo qual nós estamos buscando na nossa vida. Todos digam amém. Vamos mais.
sacrifício de Jesus. Filipenses diz: mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Um pastor, eu contei essa história aqui há algum tempo atrás, mas eu me lembrei dela. Um pastor estava recolhendo a sua tenda de evangelismo, quando chegou um rapaz e perguntou para o pastor: pastor, ele já estava nos finalmente ali da sua tenda, colocando tudo, embalando tudo, as coisas, e o rapaz chegou para ele e disse assim: pastor, o que é necessário, o que eu tenho para que fazer para que eu seja salvo? O pastor olhou para ele assim, continuou trabalhando e disse assim para ele: olha, meu jovem, infelizmente você chegou tarde. O rapaz ficou muito irado com aquela resposta. Falou: o senhor é muito arrogante, o senhor pensa que é só por causa da sua tenda que vai ter salvação? O senhor acha que é por causa das suas orações é que eu vou ser salvo? O senhor acha porque eu cheguei depois que a campanha terminou, aqui é que eu não tenho direito de fazer, o senhor tem que me responder desse jeito? O pastor olhou para ele e disse: não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você chegou tarde demais para fazer alguma coisa, porque o que era necessário para ser feito já foi feito 2000 anos atrás. Você só tem que acreditar nisso agora e viver uma vida conforme está escrito, conforme aquilo que Jesus quer para nós. Ou seja, eu não tenho que fazer atos de salvação para mim continuar, eu tenho que acreditar no sacrifício, naquele sacrifício lá na cruz do Calvário, que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai, um dia vai voltar para buscar esta igreja, uma igreja sem ruga, sem mácula e uma igreja preparada para habitar o céu. Um pensamento de C.S. Lewis, ele diz assim: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar aos homens tornarem filhos de Deus. Ou seja, o Filho de Deus tornou-se homem para que os homens pudessem ter a possibilidade de tornarem filhos de Deus. Esse é um pensamento de C.S. Lewis. Eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre o que Filipenses está dizendo, que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Ela vem de uma palavra que significa kenosis, uma palavra grega para a doutrina do auto-esvaziamento de Cristo. O que é esta doutrina do auto-esvaziamento de Cristo? Esvaziou-se. O que está dizendo que Cristo esvaziou-se? Será que ele perdeu o seu poder? O que você acha? Como você chama? É o André, desculpa, André, viu, não ter lembrado do seu nome. Irmãos, esse menino estuda a Bíblia, tem um conhecimento da Bíblia tremendo, ele conhece a Bíblia aqui, com certeza, bem mais do que a grande maioria daqui da igreja. Não estou falando por alto, eu estou falando por baixo um pouco. Por que nós deveríamos exatamente fazer isso, conhecer mais a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade de Deus. Quando eu conheço a Bíblia, eu conheço o que Ele quer dizer. Às vezes você pode decorar, às vezes, o livro de Salmos, você pode conhecer todos os Salmos, mas às vezes você não tem uma interconexão com a Bíblia na sua totalidade. Às vezes você fala: pastor, eu detesto o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi lá para os judeus, o Antigo Testamento foi somente para os judeus, nós estamos vivendo o tempo da graça. Agora o tempo da graça, pastor, eu não preciso mais do Antigo Testamento. Eu sei que nós não precisamos do Antigo Testamento, mas se você não conhecer o Antigo Testamento, você não vai entender o sacrifício de Jesus, você não vai entender por que Jesus veio a essa terra, você não vai entender, você não vai ver as conexões, você não vai ver as ligações, você não vai ver como que isso entrelaça, se encaixa
tão perfeitamente para nós chegarmos num momento como esse de ver Jesus na cruz e entendermos que esse sacrifício já foi feito por mim e por você e que nós não precisamos fazer isso. Para quê? Então eu preciso de estudar o Antigo Testamento, estudar a Bíblia, estudar. Sabe? Às vezes, uma escola dominical, você tem que, no meu caso, eu não tenho uma mente muito privilegiada assim, para gravar as coisas. Então eu preciso, às vezes, de estudar um pouco mais. Eu era encabulado com um pastor da nossa igreja que tinha, lá quando eu era da igreja Betel, tinha um pastor, o pastor Salmo conhece, o pastor João Aparecido, lembra do pastor João Aparecido? Eu era encabulado com o pastor João Aparecido, seja o Silas Malafaia tem uma mente privilegiada, o João também tinha uma mente privilegiada, e eu via ele descer, eu era novo convertido assim, eu via ele descer das mensagens, das pregações, e eu pensava assim, gente, eu não entendo como que tanta coisa pode entrar na cabeça dessa pessoa, desse jeito, dessa maneira, como que tanta informação sai, tantos versículos saem da cabeça dessa pessoa, será que é que ele faz? Um dia eu cheguei para ele, ele pregou uma mensagem que gostei demais da conta, nunca me esqueci dessa mensagem, um dia eu quero preparar uma mensagem, ele falou que da mensagem das águas, das cisternas rotas, de águas rotas das cisternas, o profeta estava dizendo, e eu gostei muito dessa mensagem, não me esqueci dessa mensagem. Eu disse para ele, pastor João, como que você faz assim, para você, e eu queria uma coisa sobrenatural, que viesse da parte dele, uma resposta, sobrenatural, né? Como é que você faz para tanta coisa sair da sua mente assim, como é que, me fala, o que você faz assim, você ora, as técnicas, o que Deus te dá, Deus te revela, como é que ele fala? Ele falou assim para mim, Carlos, é o seguinte, eu para me pregar 1 hora de mensagem, 40 minutos de mensagem, às vezes eu fico 5, 6, 7 dias orando, buscando a Deus e estudando para trazer 40 minutos, 1 hora de mensagem. Ou seja, tem coisas que Deus não vai fazer por você, tem coisas que você tem que fazer. Às vezes, para me preparar uma aula para o pastor Cilso, ali, às vezes, que eu tenho condição de estar ministrando, que às vezes o tempo também, o pastor Cilso me convida para ministrar lá na faculdade de teologia, às vezes, lá você tem que ministrar 2 horas. Às vezes, para você ministrar 2 horas, eu tenho que estudar, tipo assim, 20, 30 horas de estudo para ministrar 2 horas. Então a coisa não floresce, assim, abre a tua boca que eu encherei. Não funciona assim. Então a oportunidade que o André me deu de falar um pouco de como que funcionam as coisas. A gente precisa estudar a palavra de Deus, remoer a palavra de Deus. A gente precisa de buscar com todas as forças, porque aí sim as coisas começam a interligar. Hoje eu já não tenho tanta dificuldade mais de entender, continuo com muitas dificuldades às vezes, de entender determinadas coisas. Porque quanto mais você estuda, mais dúvidas aparecem. Quanto mais você estuda, mais dúvida. Por isso que Salomão falava que o muito saber é enfado. Mas na palavra de Deus não é enfado, mas gera dúvida. Então, quanto mais você estuda, mais você precisa estudar. E isso faz bem para a gente, faz bem para o seu aprendizado, faz bem para a sua comunhão com Deus, faz bem para as pessoas, às vezes, que te ouvem. Então, mas vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Então, essa esvaziou-se aqui, está falando que Deus, ele simplesmente, ele não despiu, ou não deixou, ele, como é que eu vou falar para não ficar duplo sentido? Ele não quis, ele tinha os poderes, tinha autoridade, porque ele era 100, Jesus era 100% Deus e 100% homem, habitando no mesmo corpo, mas ele não usou os seus poderes de Deus. Um exemplo abestado, sei lá, qual que é o homem mais influente do mundo, mais importante do mundo, que existe hoje? O maior milionário do mundo, sei lá, vamos botar o milionário, alguém lembra aí, bilionário do mundo? Bill Gates ainda é, né? Bill Gates, o maior bilionário do mundo, vamos imaginar
Um exemplo besta, tá, irmão? Não vai falar que depois eu estou comparando, tá, Jesus com Bill Gates. Então, Bill Gates sai lá dos Estados Unidos e resolve morar na África. Ele resolve morar na África. E nessa resolução dele, ele larga para trás cartão de crédito, cheque, celular, notebook, laptop, advogados, assessoria, ajudantes, larga tudo que ele tinha direito e vai morar lá na África. Ele deixou de ser rico? Deixou de ser bilionário? O que ele fez? Ele fez mais ou menos, não é igual. Ele fez mais ou menos o que Jesus fez. Ele se esvaziou. Esse verbo esvaziar, lá no grego, dá a extensão de que você está com alguma coisa nas mãos líquida, tipo um vaso líquido, e você vai virando esse vaso, vai tirando do vaso, até que não sobre mais coisa alguma dentro dele, ou seja, nada. Então Jesus fez o quê? Ele se esvaziou, mas ele não perdeu a sua divindade, ele fez questão de estar nesta terra aqui, preste atenção, dependendo como eu, como você, dependendo do Espírito Santo e dependendo de Deus. As coisas que Jesus, Pedro falou assim, Senhor, por que o Senhor não manda aqui alguma coisa aqui, essa sua autoridade aqui, repreende isso aqui, acaba com isso aqui? Jesus falou assim para Pedro, ei, presta atenção, cala a boca. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele mandaria aqui uma miríade de anjos para me ajudar, mas eu não quero. Ou seja, Jesus, Ele era, preste atenção, inteiramente dependente de Deus em oração. Quantos estão me entendendo? Esse tempo ali não é de Deus, não. Irmãos, tem coisas que o diabo usa. Tem coisa que o inimigo usa. Pastor Salmo, tomara que eles não estão me vendo. O meu filho e a minha nora, eles moram em Sobradinho, ali em Brasília. Aí resolveram sair de Sobradinho para morar num local melhor, mais próximo um pouco, ali do trabalho deles. E aí o que eles fizeram? Alugaram uma casa num condomínio fechado, ali próximo de Brasília. E a minha nora, ela é muito sensível, uma menina muito sensível, mas ela tem muito medo, ela já passou por dificuldade aqui, já as casas que eles moravam aqui foram assaltadas, então ela tem muito medo. Aí saiu de um apartamento tranquilo, cheio de vizinhos, cheio de gente, com guarda, com tudo, foi para um condomínio fechado, tem isso lá também. Aí ela com medo, está lá, então, tem 1 mês e pouco que eles estão lá, e ela ainda está com medo. Eu falei, meu filho, segura as pontas, aguenta a mão aí, meu filho, segura, vai dar certo, mulher é assim mesmo. Aguenta a mão. Aí ele está lá aguentando, aí a água acabou a água lá da casa deles. Aí mandou chamar um cara lá da casa, aí o Murilo não estava em casa, só estava ela em casa. O cara foi lá na casa, falou, olhou a caixa, essa caixa aqui, eu estou acostumado a vir aqui, falta água aqui direto nessa casa. E tem mais, perguntou, quanto tempo tem que a senhora mudou para cá? Ela falou, tem 1 mês e pouco. Ele falou, essa casa aqui já foi assaltada 2 vezes. Pode uma boca do cão desse jeito? Não pense, há uma imagem aqui, só a imagem para mostrar para vocês. Não pense naquilo que eu deixei de falar, não deu tempo de falar. Pensa naquilo que eu falei, deu tempo de eu falar.
Foque naquilo que deu tempo de Deus falar com você hoje, através dessa mensagem, através deste estudo. Foque nisso. Eu tinha colocado essa tela aqui para a gente entender a justiça de Deus versus o amor de Deus. Às vezes a gente quer focar muito no amor de Deus, mas Deus, Ele é totalmente amor, mas Ele é totalmente justo também. Os nossos pecados, a Bíblia diz que os meus pecados e os seus pecados fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. O que faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados. Naquela tela ali, eu estou tentando simbolizar um pouco, ali que as pessoas, os pecadores estão de um lado, de cá as nossas escolhas resultou então numa separação. Então, todas as pessoas que optam, fazem as suas escolhas pelos pecados, elas estão fazendo uma escolha de ficar do lado de cá desse abismo, desse grande abismo aqui, que separa de Deus, da vida, não só, preste atenção, não só de escolha de viver com Deus agora, nesse momento, ou não só de viver a escolha com Deus na eternidade, porque nós temos, às vezes, as pessoas que morrem, pessoas dizem, mas morreu, acabou. Morreu não. Nós temos 3 tipos de morte. 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. 3 tipos de morte. A pessoa que morre aqui não acaba. A pessoa que está vivo dentro da igreja, morto, também não acaba. A morte física é quando o seu corpo vai. A morte espiritual é quando você, às vezes, está dentro da igreja e está morto. Está sem graça, está achando ruim, não sente alegria, não sente paz, não sente gozo na alma, não tem vontade de vir para a igreja, tem vontade de sair toda hora, não sei por que eu vim. Isso não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Isso é morte espiritual, mas continua andando para lá e para cá. Morte física, depois o quê? Morte espiritual e depois morte eterna. O que é morte eterna, pastor? Morte eterna é quando você bater as botas, a terra te comer inteirinho por todo, vai ser comido, se não for cremado, você morrer, quando eu morrer, e nós ficarmos separados eternamente de Deus. Imagina aquela eternidade que eu te mostrei. Um dia, irmãos, um dia, nós vamos morrer. Cada um de nós vai morrer. E nós vamos ter 2 lugares onde nós vamos ficar. Ou nós vamos estar do lado dos pecadores, ou nós vamos estar do lado de Deus, para desfrutar da eternidade inteira. Então eu fiz questão de colocar isso, e fiz questão de colocar que existe uma solução. A solução é que Deus proveu o único caminho, cada pessoa deve fazer uma escolha. Existe a possibilidade de nós termos ali Jesus, olha lá, tem uma dificuldade, não tem? Tem uma cruz ali no meio separando, fazendo a ponte, mas ali, para passar por ela você vai ter que subir lá em cima, vai ter luta, vai ter que descer do outro lado, vai ter dificuldade, mas você vai chegar ali no caminho de Deus. Foi para isso o plano que Deus teve para mim e para você. Quantos entenderam isso? Diga amém. Dê uma salva de palmas a esse Deus, então, maravilhoso, eterno companheiro. Estenda a sua mão assim, eu quero orar com você. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu quero orar com você. Amado Deus, nesta manhã, Pai, nós estudamos a Tua Palavra, nós falamos a Tua Palavra aqui, ó Deus, que a Tua Palavra diz que ela nunca volta vazia, mas ela encontra sempre um coração para achar guarida, meu Deus. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui nesse local, meu Deus, de aprendizado, local onde nós podemos parar e pensar a nossa vida, pensar a nossa estrutura, pensar como nós estamos vivendo esse tempo de hoje, chamado hoje. Ó meu Pai,
nos ajuda, meu Deus, a fazer esse pensamento, esse discernimento, para que nós possamos fazer as escolhas necessárias, para que possamos viver e desfrutar de uma eternidade. Mas nós não queremos uma eternidade qualquer, nós queremos viver a eternidade ao lado do Senhor, nós queremos desfrutar desta eternidade com alegria, meu Deus, desfrutando, ó Pai, de tudo isso aí, mas ao Teu lado. Ó Pai, foi para isso que naquela cruz do Calvário, o Senhor morreu, mas o Senhor não ficou preso ali naquele túmulo vazio. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, ó meu Pai. Mas se o Senhor ressuscitou, o Senhor também foi assunto aos céus. Ó Deus, e quando aqueles anjos estavam, as pessoas estavam ali naquele lugar, a Tua palavra diz que os 2 anjos chegaram e para aquela multidão dizendo que: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma maneira que vocês estão vendo esse Jesus subir, um dia Ele vai voltar também. Ó Deus, nos prepara para a Tua volta, Senhor. Nós queremos fazer parte desse rebanho, nós queremos fazer parte dessas ovelhas que estarão, meu Deus, sendo chamadas, o nosso nome estará sendo falado e nós ouviremos e estaremos com o Senhor para todo sempre, ó Pai. Nós Te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, amado.